Então, professor, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa empresa, né? O que a gente criou, o trabalho que a gente fez, o nosso protótipo, com base no nosso relatório e no pitch, tá bom? Beleza. Os participantes da empresa são o Carlos Eduardo, o Gustavo Valentim. Isso, equipe 2. Os representantes da equipe são o Carlos Eduardo, eu, o Marcelino e o Silvio. Eu vou falar um pouquinho o que que a nossa empresa faz. A IT Solutions, ela é voltada para o ramo de soluções de problemas dentro das indústrias. Ou seja, ela resolve problemas que as indústrias têm. Só que não são problemas gerais. A nossa empresa é voltada para problemas que tem alguma coisa com sensores, professor. Basicamente é isso, entendeu? Ela precisa de alguma. Lembrei, professor, desculpa. A nossa empresa ela é voltada para o ramo de identificação à distância. Então, se a empresa tiver algum problema com identificação à distância, a gente pode tentar sanar o problema dessa empresa. Eu vou falar um pouquinho do nosso objetivo, que assim como eu falei no pitch. O objetivo da empresa é levar ao máximo a satisfação do cliente, visando sempre o comprometimento na entrega dos nossos serviços, além de ter uma equipe treinada com alta especialização na área técnica, onde os programadores fazem parte da equipe de instalação. Esse que eu coloquei, os programadores fazem parte da equipe de instalação, foi que, mesmo a gente sabendo programar, a gente também pode instalar o protótipo ou até mesmo o que a empresa pedir, entendeu? Como é que funciona? Após a empresa nos enviar o relatório detalhado, a empresa que entrar em contato com a gente faz uma reunião, todos nós da empresa, e a gente faz um brainstorm para criar um protótipo para assim levar na empresa e demonstrar para ela como que vai funcionar. Tipo, igual a empresa que a gente criou um protótipo primeiro, um protótipo online, para depois levar na empresa e assim sanar o problema dela. Então, eu acho que essa parte deu para entender bastante da nossa empresa, né, professor? Da ID Solutions. E o foco principal dela é resolver problemas com distanciamento. Ou seja, a gente pode aplicar sensores ou não, dependendo da demanda da empresa. Beleza? Beleza, professor? Professor? Ah, não, tranquilo. Achei que o senhor tinha caído. Eu vou dar a palavra agora para o Silvio, que ele vai dar uma explicadinha melhor. Tá bom? A empresa siderúrgica Minas Brasil, ela contatou a nossa empresa para melhorar o serviço de identificação dos seus produtos, que são as bobinas que ela fabrica. Atualmente, a ficha é pendurada e o operador fica em uma cabine e faz o reconhecimento por uma câmera. Porém, por causa da movimentação, o operador não consegue visualizar e opta por ir até o local fazer o reconhecimento. Ele corre risco de segurança e acaba perdendo a produtividade também. Pode passar. A Idesolute é uma empresa voltada para o ramo de soluções de problemas, igual o Gustavo falou, seja dentro da empresa ou residencialmente. Normalmente as empresas entram em contato conosco, procuram resolver os problemas voltados à identificação, sendo geralmente solucionado com sensores, que é o meio mais barato de fazer. O objetivo é levar sempre o máximo à satisfação do cliente, visando sempre o auxílio técnico antes e após o serviço, tendo uma equipe técnica com alta especialização na área, visando sempre aumentar a produtividade e aumentar a segurança dos operadores. E normalmente primeiro mostramos o protótipo, né, feito usando os simuladores, e depois entregamos o produto montado e programado. Isso. Agora, professor, a gente vai falar mais do protótipo, que também é o nosso produto, né? É o produto final. Como elemento principal, a gente tem o Arduino Uno, que é essa plataforma de prototipagem, onde qualquer ideia, qualquer tentativa de resolução de problema, ou mesmo diversão, as pessoas podem fazer o uso para ter a teoria na prática, né? O Arduino, ele tem várias versões, cada uma com uma função específica. Então, alguns têm mais entradas, mais saídas,
Mas basicamente é isso, é fornecer essa plataforma onde as pessoas possam colocar suas ideias em prática. O Arduino, na parte de baixo aqui, a gente tem os pinos na parte de baixo no centro, tem os pinos de alimentação, mais à direita a gente tem as entradas analógicas, são valores de 0 a 5 volts. Na parte de cima a gente tem as saídas. As saídas, mas que também podem ser configuradas como entradas, depende da necessidade. A gente tem as saídas que é só 0 ou 5 volts, né? Que é o 0 ou 1, ligado ou desligado, mas o Arduino também ele tem algumas saídas, que é as saídas de PWM, e ele consegue modular a tensão de saída para que sejam valores como se fosse uma saída analógica. Ela modula esse sinal e você tem valores entre 0 e 5 volts, não só os dois opostos, né? Então, o Arduino ele oferece muitas possibilidades para quem usa, para quem faz o uso dele. Professor, só colocando um ponto que eu tocou, o Arduino ele é programável porque ele tem um microcontrolador. O microcontrolador ele serve para você basicamente fazer o que você necessita, entendeu? O microcontrolador ele pode tanto controlar alguma coisa, como também pode fazer reajuste, né? Que no caso foi o que a gente fez. A gente pode usar ele como ele pode ser programável, né? E tipo assim, o Arduino não seria possível fazer esse tanto de ações sem esse microcontrolador. E seria esse grandinho, o Carlos, pode passar o mouse em cima, esse aí. Esse é o microcontrolador do Arduino. Isso. Sim, professor, ele é reprogramável e programável. Sim, professor, ele se consegue... Ele, nas mãos que a gente está tendo no Senai, o de curiosos, ele é o CLP que a gente tem na indústria, né? O CLP mais parrudo, ele aguenta o ambiente industrial, né? Que é um ambiente agressivo, de vibração, de barulho, né? Muitas vezes é úmido, é quente. Então, o que a gente tem, o Arduino, ele é isso, ele faz a mesma função do CLP. Ele faz leitura das entradas, ele aciona saídas, e ele consegue trabalhar perfeitamente no sistema de controle, tanto o controle de malha aberta como malha fechada. Um sistema, por exemplo, só controlando o funcionamento de motor, mas também um sistema de controle de malha fechada, de um controle de temperatura de um tanque de resfriamento, ou, por exemplo, de temperatura de uma extrusora, né, de uma injeção plástica. Ele consegue ativar resistências, por exemplo, ele consegue ativar resistências e também fazer a leitura dessa temperatura. Ele faz a leitura da temperatura e corrige. Se a temperatura estiver muito acima, ele para, aciona alarme ou aciona um sistema de resfriamento. Então, ele consegue perfeitamente trabalhar um sistema de controle por muitas vezes complexo. Professor, o Arduino... Então, isso que eu ia falar agora, professor. Mas se quiser, pode falar, Márcio. Não, então, o Arduino, professor, a ideia é ele fornecer a capacidade de você colocar suas ideias em prática. Ele é uma plataforma aberta, né? O que a gente lê muito de open source, que é o código aberto, não só o código de programação, como também toda a parte eletrônica dele. É tudo de código aberto. Então, a ideia é ele te ajudar a que você, por exemplo, no nosso caso, numa empresa ou numa startup, você ter a capacidade de montar a sua própria placa e colocar num sistema embarcado. O Arduino, ele pode muito bem trabalhar ligado na tomada, né? Como a gente mostrou. Uma power bank. Uma power bank. E ele, a função principal, né, o que muita gente usa, é trabalhar embarcado. O que a gente tem de programação embarcada em casa hoje, professor, por exemplo, micro-ondas. A programação do micro-ondas tem um microcontrolador lá dentro, onde tem toda a programação de tempo, de opções, por exemplo, já tem gravado o tempo de estourar pipoca, de descongelar carne, dependendo do peso da carne. Então, tudo isso é uma programação que você tem embarcada. A gente tem um computador, né? A gente, por exemplo, no nosso computador, no notebook, no PC de gabinete, a gente pode programar, a gente faz programas, mas fica nele aqui. O passo além é essa programação embarcada.
é você colocar um dispositivo e deixar ele sozinho, alheio, sem você estar ali no controle. E o micro-ondas é um grande exemplo disso. Programação ali, essa ideia de programação embarcada. Professor, assim como o Márcio disse, o Arduino ele não é também só usual dentro das indústrias, né? Às vezes as novas casas que estão sendo construídas estão sendo todas automatizadas, assim como nas indústrias os novos aparelhos, né? Então, algum desses aparelhos pode vir com esse Arduino, fazendo a programação que a pessoa deseja, né? Ou seja, em uma casa automatizada, a pessoa quer colocar um portão que abre por voz. O Arduino é capaz de exercer essa função. Ou a função que abre por por alguma ação, assim, a pessoa só põe a mão no portão, ou alguma ação que a pessoa deseja, entendeu? O Arduino ele é capaz de realizar essas ações. E tudo isso, professor, graças ao microcontrolador, voltando a falar. Sim, e realizar também tarefas pré-programadas. Por questão de horário, você deixa gravado o horário que você chega em casa e ele já aciona o ar-condicionado, ele já fecha as cortinas, né, desce as persianas, ele consegue fazer todo esse controle. Esse controle e um controle bem preciso. E por ser algo automatizado, professor, ele não é tão caro no mercado, né? Dependendo do Arduino que você usa. Mas, tipo assim, cabe no bolso de todas as pessoas, né? Que queiram comprar um Arduino para fazer a automatização. Passa para a gente, Carlos, por favor. Aí, professor, dando um auxílio, né, nesse protótipo, a gente tem o módulo RFID RC522. É ele que é o elemento que faz a leitura e a gravação das etiquetas, as etiquetas RFID. Nele, dependendo da programação que você coloca no Arduino, você também consegue colocar as duas, dependendo de alguma possibilidade que você possa vir a ter. Você consegue tanto ele gravar dados no Arduino, como ele fazer leitura. A gente, no primeiro momento, a gente utilizou a capacidade dele de gravação para gravar nas etiquetas, que a gente vai mostrar no vídeo no final. A gente também tem foto do protótipo. A gente fez essa gravação de um valor que a gente desejava na etiqueta e depois a gente colocou outro programa no Arduino para poder fazer a leitura, essa recepção de dados. Então, é ele que é o responsável por fazer essa parte da leitura RFID. A gente tem um próximo slide, o funcionamento, professor. Passar para a gente. Isso, aqui a gente tem a operação. As etiquetas RFID, professor, ela, por exemplo, a gente tem, hoje tem muito de cartão de crédito por aproximação, a gente tem cartão de comanda de restaurante, isso tudo usam etiquetas RFID passivas, ou seja, elas não têm bateria. Um exemplo de etiqueta ativa é a do sem parar, né, que a gente tem nas estradas, né, nas estradas de pedágios. No pedágio, isso. Que a gente tem no pedágio, que é o sem parar, e o que hoje é muito mais utilizado a etiqueta passiva do que a ativa, professor. A ativa, ela tem essa capacidade de leitura rápida e uma distância muito maior entre o leitor e a etiqueta. Por exemplo, no pedágio, onde o carro está numa velocidade de 40 km por hora e uma distância relativamente grande para fazer uma leitura, e consegue fazer sem problemas. Só que a etiqueta ativa, ela tem uma vida útil de no máximo 10 anos, além de utilizar a bateria, ocupar aquele espaço grande no para-brisa do carro. Então, ela é usada em situações específicas. Também tem o caso de aeronaves, dentro do transponder da aeronave, onde identifica país de origem, modelo do avião, tudo isso usa etiqueta RFID ativa. No caso das passivas, elas não necessitam de uma alimentação que acompanhe elas. A gente tem etiqueta de todas as formas, a gente vai mostrar o nosso lá, são um cartão, igual esse que a gente tem no Senai, de identificação, e um chaveiro. O leitor, ele tanto é responsável pela leitura de dados que estão inseridos nas etiquetas, como também ele fornece essa energia. Aqui a gente tem essa figura da parte de baixo, que representa essa parte da interação do campo magnético. Tudo isso
fundamentado pelas teorias, né, pelas leis de Faraday, de indução de corrente em um objeto através do movimento de campo magnético. Então, o leitor ele tem esse campo eletromagnético constante durante seu funcionamento, e quando uma etiqueta se aproxima dele, esse campo induz corrente na etiqueta, e essa corrente já é capaz de alimentá-la. E, com isso, ela consegue enviar os dados de volta ao leitor. Então, o leitor fica nesse trabalho constante de alimentação de uma possível etiqueta que posso passar na frente, e também da recepção de dados. Então, é uma tecnologia que tem sido amplamente utilizada, que cada vez mais está se barateando, né? Muitos investimentos, muito uso, isso colabora para que o acesso seja ampliado. Então, sim, é muita coisa, professor, que a gente tem no dia a dia da gente, a gente não para para pensar, né, na correria, ou mesmo que a gente não presta atenção, mas a gente tem muita tecnologia na nossa mão. Hoje, os celulares mais novos, né, eles têm a parte de pagamento, também de pagamento de cartão de crédito, que usa o NFC, mas não deixa de ser uma tecnologia por radiofrequência. Essa parte de identificação, ele é como se fosse um cartão de aproximação. Você consegue todos esses protocolos de comunicação que são seguros, né, e possibilitam esse funcionamento. O cartão que a gente utilizou, professor, ele ainda é um cartão mais novo, uma tecnologia mais nova, tanto o cartão como o leitor, que é da tecnologia MIFARE. E ele trabalha na frequência de 13.560 MHz, é uma frequência específica desse protocolo, e ele garante mais confiança no uso do cartão e do leitor. O cartão, ele não emite nenhum dado se ele não for autenticado junto com o leitor. Então, os dois trabalham juntos. Ele não é porque você pode perder o seu cartão, você pode colocar alguma informação sensível nele, que você ainda tem a segurança que não é qualquer leitor, ou um leitor que não esteja pré-programado a fazer a leitura dele. Então, a tecnologia vai sempre avançando e garantindo melhores formas da gente poder trabalhar, a gente poder fazer o uso delas. A gente decidiu, professor, gravar um valor no cartão, o valor, né, que a gente só vai ver no vídeo, mas, por exemplo, no Senai, em muitos lugares, eles utilizam como se fosse o CPF do cartão, né, que é esse código de série que já vem de fábrica. Então, ele tem esse cartão que a gente falou do MIFARE, ele tem um código específico que já vem pré-programado nele, e você pode fazer identificação, controle de acesso em catraca, ou controle de acesso de servidores de informática. Você consegue ter uma ampla utilidade nesse cartão. O Carlos vai passar o slide. A gente falando do modo Bluetooth agora. Esse modo Bluetooth, professor, ele que é responsável pela comunicação entre o Arduino e o aplicativo que a gente fez, o aplicativo para receber os dados da bobina. Ele, através de uma comunicação serial, pelo Arduino, a gente utiliza só 4 pinos dele, os 2 pinos de alimentação, 5 volts e 0 volts, e o RX-TX, é o que manda e recebe. Esse HC05, ele consegue trabalhar tanto enviando dados como recebendo, na situação de mestre e escravo. Tem alguns módulos que trabalham só na situação de escravo. Ele só recebe dados ou só envia dados, ele não tem essas duas funções que o nosso tem. Nesse caso, a gente utilizou esse HC05, professor, porque como o Márcio diz, ele é tanto usual como escravo, né? Que a gente precisava receber os dados do Arduino e enviar para o aplicativo. Aqui, professor, a gente tem o nosso protótipo montado já. A gente usou a plataforma do Fritzing para a gente poder montar e falar como é que vai ser a pinagem. A gente tem
Arduino, que é esse grande no central, fazendo a conexão com o módulo RFID acima à esquerda e o módulo Bluetooth do lado direito. Professor, antes da gente montar um protótipo, a gente fez um estudo no Fritzing, né? A gente podia ter solucionado o problema de outras formas, mas como a gente sempre busca, a empresa também sempre busca uma inovação e também algo que não custe muito caro, né? Porque normalmente as empresas, as indústrias querem sanar o problema e sim, o custo-benefício. E uma coisa que não custa tão caro, que vai melhorar o problema dela, que no caso foi o que a gente usou o RFID. Então, o que a gente fez? A gente se reuniu entre nós e criamos esse protótipo e depois como o senhor já viu, a gente conseguiu colocar em prática real mesmo, e montar ele. Então, professor, a gente conseguiu, essa aí é a foto do nosso protótipo, a gente conseguiu mostrar que a ideia para a solução do problema da empresa, ela era possível. A gente obteve um resultado muito satisfatório, tudo funcionou perfeitamente no final da montagem, deu certo, então a gente conseguiu representar, numa situação de pequena escala, o dia a dia da indústria, o que a indústria poderia estar precisando, o que ela tem, né, o que ela tem no dia a dia dela, que atrapalha a produtividade, né? Que no nosso caso, o operador tinha que sair da cabine para ir lá fazer a identificação das etiquetas. Com o sensor, com as etiquetas RFID, o leitor, pelo que a gente entendeu, ele trabalha numa ponte rolante, ele consegue, dentro da cabine, num tablet, no celular, fazer essa leitura das bobinas e conseguir direcionar as bobinas de fio máquina para os processos corretamente de forma rápida e que nada atrapalhe o funcionamento de todo o sistema dentro da indústria. Professor, a gente não colocou a precificação, mas o que a gente conseguiu montar aí, no máximo vai sair mais ou menos até R$ 100. No Até máximo, 100 professor. reais. Até R$ 100 a gente consegue montar. E também, sim, a gente não colocou a precificação, mas no máximo vai sair até R$ 100. E Na também verdade, ele. Pode falar, Márcio. fazendo a cotação pelo Mercado Livre, daria dos valores medianos R$ 96,58 reais. Esse protótipo do jeito que É, saiu. E o protótipo também, professor, não é algo tão grande, né? Tão estrondoso. É uma coisa que você pode colocar em um cantinho da esteira, como o Márcio disse, e nisso o operador só configurando ele. Precisa de uma estrutura muito grande de ferragens, de uma estrutura bruta, né? A gente pode usar só uma estrutura bem fininha, só para poder segurar mesmo. A gente, com Sim, sim. certeza. Sim, professor, a gente tem um vídeo agora e eu vou narrar o vídeo porque não vai passar o som. O vídeo do nosso protótipo. A gente montagem, professor, e a gravação lá no Unifei, no espaço Maker, que o Carlos conseguiu para a gente, um espaço muito interessante, com muita oportunidade lá dentro, professor, e a gente conseguiu fazer essa gravação lá. O Carlos, Carlos. o Carlos conseguiu. O Carlos correu atrás e conseguiu para a gente. Professor. Tá ligado, professor? Professor, nesse caso do vídeo, só explicando, porque a gente podia ter feito a alimentação pela tomada ou pelo computador, né? Mas a gente decidiu usar pelo Power Bank para poder também ela ser portátil, né? Porque pelo Power Bank ali a gente podia colocar em outras mesas ou até na mesma mesa, só para ter uma demonstração mesmo. Mas no caso real mesmo, a gente teria que utilizar uma tomada mesmo. Só explicando só.
Pode rodar o vídeo? Então, se essa é a primeira passada, professor, o Gustavo também pode falar se ele sentir vontade, a gente mostra, dá uma geral de tudo, do celular, do aplicativo que eu vou mostrar. Ele está alimentado no Powerbank 5 volts. O Arduino, ele trabalha normalmente, professor, numa faixa de 7 a 12 volts, que é uma faixa que ele fica estável. Ele trabalha também com 5 através, você pode ligar ele no computador, no USB do computador, até 20 volts ele aceita, mas ele não trabalha, ele pode vir a esquentar, ele pode trabalhar de forma instável. Aqui a gente começa a fazer o teste, professor. A gente tem um aplicativo ali, a gente está mostrando as nossas duas etiquetas, uma na chaveiro azul e a outra no cartão. No chaveiro azul, a gente gravou o código bobina 1234 e no cartão branco a gente gravou o código bobina 5678. Quando a gente aproxima o chaveiro, ele manda para o celular o valor de bobina 1234. Quando a gente aproxima o cartão, ele manda o valor de bobina 5678. Isso foi um valor genérico que a gente gravou, professor, mas mas ele pode ser muito bem um código interno da empresa. Ele pode ser a ação do fio máquina, a bitola, ele pode ser um código já do cliente. Então, a empresa pode cadastrar o valor que ela quiser dentro do cartão e fazer a leitura. Isso a gente está com o celular do lado ali, professor, mas um Bluetooth em condições normais, 10 metros para cima, ele ainda consegue enviar dados, mostrando essa distância. Nessa distância de aplicação. A gente pode ter o leitor lá na ponta da ponte rolante, no gancho, na garra, no dente, qualquer que seja a forma que ela faz esse transporte das bobinas, e o operador dentro da cabine, confortavelmente, sem correr risco de segurança, de sair da cabine, nenhum desconforto, nenhum movimento repetitivo de levantar e sentar o dia inteiro na cabine para ter que olhar as etiquetas. Então, a gente conseguiu de uma forma simples, professor, mas resolver todos os problemas que a empresa tinha e de uma forma simples, professor. Sim, a gente conseguiu sanar o problema que a empresa estava procurando, né, professor? E a gente também não pediu, como eu disse no começo, a gente não pediu uma estrutura ferrosa, uma coisa bruta para a gente fazer. A gente fez só a aplicação no Arduino, junto com o RFID e o modo Bluetooth, onde o operador pode tanto ficar pelo celular mesmo dele, ou algum tablet, ou algum celular mesmo da empresa. Aí, professor, o senhor pode me perguntar, mas pode existir milhões de empresas no mundo que fazem o mesmo serviço que o seu, mas o nosso a gente tem um diferencial. No caso é o seguinte, o cartãozinho, se o Carlos puder rodar o vídeo de novo, o cartãozinho que a gente utiliza nele, ele pode ser reprogramável, ou seja, a gente pode utilizar ele no final, no produto final, né? Que no caso seria as bobinas. A gente pode pegar esse cartãozinho, reprogramar e colocar novas bobinas nele. Ou seja, a empresa que contratar a gente não vai ter custo com cartãozinhos. Ela pode comprar, tipo assim, em média, 100 cartãozinhos, e nesses 100 cartãozinhos, fazer 1000 bobinas, entendeu? Que ela pode ser reprogramável, porque as bobinas têm que ter uma identificação diferente da outra, claro. Bobina X, bobina Y. Então, eu supondo, a bobina X vai lá e ela passa para o leitor. Beleza. E chega no final, ela não vai junto para quem comprou, né? A gente recolhe esse cartãozinho e faz a programação de novo. Então, ela pode ser reprogramável. Esse é o nosso diferencial que a gente adotou na nossa empresa. Porque pode muitas empresas fazer a mesma coisa que a gente, só que o nosso diferencial é que vai nos destacar.